Em nome da fé e da lei, declaro aberta a sessão ordinária número 26, do dia 20 de fevereiro de 2026. Como todo mundo recebeu a ata número 908 em casa, coloco a ata número 908 em discussão. Coloco a ata número 908 em votação. Quem estiver a favor permaneça sentado, do contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade. Do Executivo. Ofício SMAF número 35/2026. Senhor Presidente, na ocasião em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através do presente encaminhar em anexo os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 006/2026, que autoriza o Poder Executivo a custear despesas com o deslocamento de jogadores a fim de participar do Campeonato Regional de Bochas, categoria Força Livre, edição 2026. Indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 007/2026, que altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 2007/2026, de 13 de fevereiro de 2026, e dá outras providências. Projeto de Lei número 008/2026, que autoriza o Poder Executivo a receber em cedência servidora do município de Marques de Souza, Jaqueline Brandenburg Quinot, indica recursos e dá outras providências. Outra, sim, solicitamos que o projeto de lei número 008/2026 seja apreciado em regime de urgência. Atenciosamente, Gilmar Luiz Soltier. Do Legislativo. Requerimento dos vereadores Alexandre e Paulo César, indicação do vereador Alexandre, pedido de informações, vereador Paulo César. Isso. Nesse momento fizemos sorteio dos oradores para o grande expediente. Convido o vereador Ayrton para o uso dos 7 minutos. Boa noite, os membros da mesa, os demais vereadores, vereadoras, nosso jurídico, nosso vice-prefeito aqui presente essa noite, nossa secretária e todo o público aqui presente. São muitas pessoas e isso é bom, como sempre digo, quando enche essa casa e fiscaliza o trabalho do vereador. Como nós, o nosso papel é legislar o município. Hoje à noite eu quero assim levantar duas ideias que não é simples pedido. Eu fui a semana passada a Nova Brécia. Quem chega lá em cima, para quem sabe, vice-prefeito, na divisa da Nova Brécia, naquela curva, olha lá, é difícil de carro subir. Difícil. Naquela curva, que a maioria conhece, aquele morro do campo de futebol de saltos alto a Nova Brécia. Quando tu chega lá em cima no morinho, tem que ser dado uma providência, porque aquilo lá é impossível. Outro lugar é lá no Fernando Koch, nosso secretário de Agricultura, antes de chegar na casa dele. Lá é outro topzinho, que eu acho que temos que achar uma forma, como anos atrás se fez aquele asfalto do teste privado para baixo aqui, que ficou muito bom, estava lá de anos,
incomodando aquilo lá. E ficou bom aquele concreto lá. Aqui na entrada tem 3 saltos baixos aqui, quando termina o asfalto, aquele trajeto até o Cílio aqui. Hoje tem uma chuva lá em cima, que bom que choveu, só que aquela água lá em cima, ela vai por cima, lá em cima, já, perto do Cílio, aqueles poeiros aqui, isso para aqui embaixo na ponte, ou lá na Simone, por cima do asfalto. E lá é só colocar o poeiro mais grosso. Mas também a gente espera que lá seja feito um concreto, aquele projetinho aqui. Hoje à noite, eu peço bastante atenção para quem está nas redes sociais de fatos esses onde eu não sei lidar com o celular nas redes sociais e que isso está virando certos problemas. Por enquanto, pequenos problemas, mas serão lá adiante grandes problemas. E como eu não lido com essas redes sociais, nem sei mexer, eu peço, como muitas vezes já, as pessoas quando usam, para o seu bem, cuidam o que falam, o que colocam lá. Vamos se cuidar, os vereadores, que bom que a população, servidores, que eles fiscalizam nós, coisa boa. Eu estou muitos anos nessa casa. Quando eu errar, se eu for numa praia com a minha família, e muitas vezes a gente vai, porque eu estou neto da gente. Eu faço tudo, meus netos. Agora é muito triste quando tu está lá na praia e tu pega a notícia daquilo que está acontecendo no travesseiro, que os vereadores têm que estar presentes. Olha, pega a mão. Só que eu não culpo as pessoas que fazem isso, por enquanto, porque eu sempre digo assim, se eu aqui falar mal de alguma coisa, então eu sou igual, ou pior. O que aqui eu estou dizendo é bem o contrário. Eu estou aqui para ajudar essas pessoas. Eu tive muitos anos numa vida de depressão, onde eu sofri, pedi ajuda e fui ajudado. Então eu peço, aquelas pessoas que às vezes vão para as redes sociais, e desabafam e tudo, mas tenta buscar ajuda. Que eu sempre digo assim, tenta, porque às vezes as pessoas estão com problema e não querem se abrir. Porque nós, vereadores, eu digo assim, se alguém tem uma coisa contra a gente, por favor, se alguém tem uma coisa contra mim, ou assim, que eu errei, eu estou pedindo desculpa, mas tranquilamente pode chegar e dizer, vereador da Costa, assim, tu errou comigo. Só que, por que eu estou falando aqui? Muitas pessoas nas redes sociais que assistem e não conhecem essa realidade. Aí pede outra Costa, o que está acontecendo lá? Pois é, gente, que quando nós não conhecemos as pessoas todas, é difícil as pessoas de fora conhecer a nossa população aqui. Só que, às vezes, eu digo, tanto se fala, tem que chamar pessoas que esperam no concurso. Tem que chamar. Só que nós aqui, as pessoas concursadas, é a população que está pagando, não é o prefeito tanto faz. Se alguém não trabalhar, porque ele mais que mandar não pode. Agora, é muito triste quando o munícipe paga ou não é atendido e as pessoas passam concurso e depois deixa de cumprir o seu
compromisso. E aí eu digo, como é que um prefeito vai chamar alguém para fazer concurso dessa situação que estamos vivendo hoje? Infelizmente, eu tenho que encerrar meu tempo escutado. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, vereador Ayrton. Nesse momento, convido o vereador Paulo para o uso da palavra, os 7 minutos. Minha saudação especial ao presidente, em nome dele saudar todos os colegas vereadores, imprensa, secretária, jurídico, professores aqui presentes. Primeiramente quero aqui externar meus sentimentos à nossa diretora do colégio, a Sandra, que essa semana perdeu o pai dela, como ela também é diretora desse colégio, então externar meus sentimentos, a gente não conseguiu ir no velório por motivo de trabalho, mas externar aqui e deixar registrados os sentimentos a todos os familiares. Quero falar um pouquinho hoje sobre a questão das monitoras. Meu colega antecedeu, ele falou das redes sociais, muito pouco, eu também uso elas, né, só para minha estação da Câmara, muito pouco assim eu uso. Aí a gente defende os professores aqui, daí sai as piadinhas na rede social. Então, eu não fico discutindo rede social, meu lugar de falar aqui já falei uma concessão. Mas assim, eu quero só deixar um pouco a par a situação, essa questão da lei que o governo aprovou sobre as monitoras. Então, outros municípios eu também cheguei a me informar. Na verdade, o que está acontecendo? Os municípios estão enrolando para não pagarem de imediato as monitoras. Uma coisa é certa, não adianta depois falar que vai ter precatórias. As pessoas vão procurar a justiça e vão entrar na justiça porque ela é uma lei aprovada via governo federal. Então, uma lei aprovada, mesmo que nem nós, hoje nós vamos alterar ou não o salário de alguns servidores, a partir de amanhã a lei está valendo. Então, isso é óbvio e notório. Então, fui buscar a lei. Aqui está bem claro os projetos, a lei diz bem claro que os prefeitos têm que se adequar. Tem que se adequar. Ainda diz aqui nesse tal de tem uma lei que os municípios entraram via direta STS, a ADI se chama ela, ação direta de inconstitucionalidade. O que acontece? Mas o STF já decidiu. A lei é inconstitucional. Os municípios têm que se adequar, têm que pagar o piso nacional. E então nada mais justo que essas monitoras que a partir de amanhã depois vão se adequar como professoras. Claro que tudo é trâmite, mas não adianta arrumar desculpa para não fazer, porque isso só vai dar questões judiciais, porque a lei é clara, o presidente sancionou a lei, então é só o município se adequar. Quando eu falo do município se adequar, sobre a questão do magistério, lá em cima, aquele projeto que tinha entrado na casa, depois foi retirado. Só para deixar assim, para as pessoas saberem números, né? O piso nacional hoje está, vamos dizer, em 5 mil e poucos reais. E as professoras daqui de Travesseiro, por exemplo, já estão ganhando, além do piso nacional, 500 reais se for fazer pelo cálculo. E as monitoras estão defasadas, quando elas entraram no magistério, em 1.100. Então, a gente tem que criar o regime, eu não sou contra, tem que criar o regime dos professores, é um fato, notório, tem que criar, mas tem que ter os pés no chão, né? Na época eu era presidente, ou vice-presidente, não me recordo certo, quando o prefeito era o Ricardo, e na época que ia se fazer o plano, e aí foi feito um acordo que eles iam pagar um valor a mais aos professores, e não fazer o plano. Então, 12, 15 anos eu estou recebendo 500 reais a mais, como está o piso hoje nacional, do que o governo, no caso, estão ganhando 3.708, e se fosse pelo piso nacional, seria 3.206. Então, as monitoras ganham 2.747 por 30 horas, e as professoras de 25, dariam hoje, para receber, no caso, com a lei aprovada, regulamentada, 3.800. 3.847. Com 97.
Então, por que eu estou falando disso? Porque eu nunca falei, não adianta botar a palavra na minha boca, eu nunca falei mal da educação. Aquela questão do meu pedido de informações parece que transformou gente, né? Transformou pessoas que ficam falando picuinhas na rede social, mas eu não me importo com isso. Eu, quando tenho que falar, eu falo aqui. Não me escondo, falei não para uma sessão. Então, o que eu estou dizendo? Temos que adequar o plano de carreira, temos que adequar. Mas então vamos adequar o salário também, de acordo com o piso nacional. Porque nós estamos pagando R$500 a mais dos professores, nada dos professores, merecem. Agora, se nós fizermos o plano que nem estava aqui, é outro projeto, onde vai parar? O município vai pagar quando isso? É a mesma situação das monitoras hoje. As monitoras vão ganhar R$1.100, ou 69 centavos a mais. Mas na época tinha só 13 monitoras. Aí minha colega Andréia também comentou. Para que não fazer contrato emergencial? Talvez tem 3, 4 grávidas no município hoje. Vai virar menos alunos e aí os 20 monitoras estão lá. Tinha 13, hoje tem 20. E aí o que acontece? Esses 20 também tem. Hoje as 20 têm direito. Entendeu? Então isso vira uma bola de neve. Eu não estou criticando, eu estou falando o que tem que de fato acontecer. A nossa folha salarial está 10 milhões e 200 sendo olhado. 10 milhões e 200, gente. Por esse ano. Onde vai parar? Onde vai parar? Né? Então eu acho que às vezes tem que ter pé no chão, né? Não é só dar aumento para A ou B, contratar 30 funcionários a mais, desde 5 anos atrás. Então não adianta. Vamos ter os pezinhos no chão. Aí volto a dizer o que eu falei. Lá na Secretaria de Obras falta gente. Inclusive tiveram que contratar gente para o sábado. Mas então faz 2 contratos emergenciais que tem 2 vagas. Por que não faz 2 contratos emergenciais para meio ano, 1 ano? Sai muito mais barato. Tem que terceirizar. Mas parece que tudo é terceirizar é melhor. Aí as máquinas terceirizadas vão lá no interior, deixam um toco, depois as máquinas ficam tem que ir lá arrancar o toco, porque é terceirizado, não arrancou. Então é bem por aqui, por aí o caminho. O Alexandre foi secretário, ele sabe o que eu estou falando. Sempre as máquinas do município que são as mais judiadas. Então, só para deixar claro que eu não tenho nada contra os professores, eu estou falando em caixa do município. Não adianta o pai sempre dizia, não adianta poupar quando não tem mais. Depois que terminou o dinheiro, não adianta poupar. Então, eu estou só fazendo um comparativo dos professores que acham que a nossa colega professora. Pedem como é que é o salário em outros municípios. Eu fiz a pesquisa em todos os municípios. Eu armei o Marcos de Souza, Capitão. O município da Nova sempre mais paga. Mas o nosso município, elas estão ganhando R$500 a mais conforme o governo federal. E aí na Taruna, temos que fazer, concordo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo. Vamos à ordem do dia. Leitura dos pareceres. As comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento emitiram parecer favorável à votação dos projetos de lei. Projeto de lei número 003/2026. Altera os padrões e coeficientes salariais dos cargos de auxiliar administrativo e operário que trata o artigo 3º da Lei Municipal número 1269, de 7 de janeiro de 2015, redefine as atribuições dos cargos, declara em extinção os cargos de agente administrativo, operário e de tesoureiro, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 006/2026, autoriza o Poder Executivo a custear despesas com deslocamento de jogadores a fim de participar do Campeonato Regional de Bochas, categoria Força Livre, edição 2026, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 007/2026, altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 2007/2026, de 3 de fevereiro de 2026, e dá outras providências. Projeto de lei número 008/2026, autoriza o Poder Executivo a receber em cedência servidora do município de Marques de Souza, Jaqueline Brandenburg Quinot, indica recursos e dá outras providências.
Projeto de lei número 003/2026. Coloco em discussão. Vereador Paulo. Vou me manifestar sobre esse projeto, senhor presidente. Vou me manifestar sobre esse projeto, senhor presidente, justamente o que eu falei há pouco. Né? Eu não sou contra, a gente sabe, eu fui secretário municipal, a gente sabe que os administrativos trabalham, auxiliares trabalham, estamos redefinindo os valores do padrão. Não vou ser contra esse projeto, podem ficar sossegados, né, quem estava preocupado, mas volto a dizer, não estou falando dessas situações, mas eu estou falando, é mais impacto financeiro que ele diz que vai dar mais de 100 mil, 119 mil, né? É 119 mil hoje, ano que vem, é no outro ano, mas não nada contra eles. Mas eu estou dizendo que, às vezes, as contratações são feitas que, às vezes, não precisavam. Por exemplo, eu falei há pouco dos professores, faz contrato emergencial, que nem nós falamos. Então, na realidade, é só 100, é 200, é 300. Aí nós estamos aí em 10 milhões e 200, o orçamento para esse ano que vai se gasta em folha de pagamento. Tem 30 e poucos milhões, gente, quando é para parar? Quando eu era secretário, nós tinha 15 milhões, 14 milhões, imagina, ia ser 70% ia ser folha de pagamento. E uma outra questão que eu quero falar nessa situação, eles falaram que não iam botar dois projetos juntos, na verdade botaram dois projetos juntos. E aqui, inclusive, alteraram as situações, claro, dos administrativos, porque provavelmente tiveram reuniões, eu sei que tiveram, então, parabenizar eles que eles procuraram o prefeito e fizeram reuniões sobre isso. Mas o único operário não foi questionado, né? Ele não foi questionado sobre a alteração, e aqui tem uma alteração que ele já disse que não vai acontecer. Ele vai se ele quer, mas ele não é obrigado. Mas na atribuição que ele vai ganhar nesse projeto, diz que ele tem que usar máquinas de pequeno porte. E não é nós, como é que vamos mandar um concurso público? Como é que nós, agora, administrativo tudo bem, se eles lá entraram num acordo, beleza. Mas como é que nós vamos dar um concurso público de um cidadão que não foi nem questionado? Né? Mas tudo bem, não vou, por causa disso, eu não vou segurar na casa, não tem problema nenhum, pode botar a votação, não tem problema nenhum. Mas só para esclarecer, que eles disseram que ia ser cada projeto separado, lá no início foi falado, já vieram casados os dois projetos, e um cidadão lá que hoje é operário, ele vai ter que começar a usar a roçada conforme nossa lei que foi aprovada. De roçadeira. Mas vou ser favorável. Vereador Adriano. Eu também sou favorável e justamente por acaso na última sessão me apareceu o projeto 04 que era de ano passado, quando o Adriano segurou ele como presidente, né? Que eu vi que os funcionários não estavam a par do que estava se tratando, né? Isso é muito chato. Como esse funcionário, realmente, também conversei com ele, né? É chato essas coisas, né? Como ano passado também, e eu sei que o prefeito diz, e ano passado os funcionários procuraram a administração. Depois que eu segurei esse projeto, né? E aí tiveram essas negociações, vamos dizer assim, modo de ver, né? Naquela época não fui muito bem aplaudido por algumas pessoas da administração, né? Mas tudo bem, fez parte. O Adriano bateu no peito, não vamos deixar baixado, né? Doutor, te chamei lá na cozinha, disse não vou, porque a gente tem que ter o cuidado, às vezes, de mesmo aprovar uma coisa que os funcionários, uma mudança dos funcionários, eles têm que estar a par disso, né? Cara, isso seria chato nós ter aprovado ano passado esse projeto 04, na primeira sessão do ano, né? São coisas que depois dão um clima e não muito bom, né? E valor, não sei se realmente precisava tudo isso, mas é um valor que cria um impacto financeiro, né? Eu sempre digo, aumentar sempre pode, abaixar não, né? Isso é a grande realidade. Não sou contra eles ganhar esse valor a mais, mas de repente não precisava ser esse valor todo, né? Não sei como é que chegar nesses números, mas
Sou favorável porque, quero dizer para vocês, quem defendeu vocês já ano passado era o Adriano. Vereador Paulo. Só vou manifestar de novo, Adriano, só realmente falando e corrigindo um pouco sobre esse 04. Na verdade, ele entrou na primeira sessão e eu pedi vistas a ele, justamente por essas entradas. E depois a administração tirou ele. O que aconteceu? Na época, nós íamos mudar a lei para quem ia entrar novo. Os antigos iam ficar com o que tinham na escrita, né? Nós íamos aumentar para quem ia entrar novos, né? Então, o que aconteceu? Se nós tivéssemos aprovado aquele projeto, ia ter que ser revogado porque ele estaria errado, né? Como é que tu vai ter administrativo, auxiliar administrativo, um tipo e outro tipo? Não existe, né? Então, é uma só. Então, que bom que eu estive, inclusive, também depois da praia, e te liguei e nós conversamos sobre isso. Então, que bom que a gente, né, botou as cartas na mesa e depois o município retirou o projeto. E aí, claro, agora ele está correto, porque agora foi feito em reuniões e tal. Então, vai alterar também o valor. Eu dizia, não adianta nós dar mais... não tinha nenhum valor a mais, era só atribuições a mais. Inclusive foi procurado por alguns auxiliares, né? Porque só tinha mudado as atribuições e não dinheiro. Então, como é que vai alterar uma lei sem um ônus para quem vai fazer a lei? Fazer mais, né? Aí, inclusive, ela tinha dirigir carros em cima. Lembra que eu batia muito nessa tecla? Então, mas vou ser favorável. Obrigado, presidente. Coloco o projeto de lei 003/2000. Vereador Ailton. Mais alto. Eu não concordo, não concordo. Eu concordo porque quando se trata de mudança de leis, eu tenho a certeza que essas pessoas que aqui estão, ou que vão se enquadrar, eles sabem bem mais do que nós. Bem mais do que nós. E muitas vezes, nem o prefeito, o vice, não sabem o que da mudança que está em Brasília. E aí os municípios têm que se adequar. E aqui eu tenho a certeza que é só ajustes que está sendo feito. Porque se nós estamos pagando horrores em precatórias, que muitos nem sabem do que se trata, isso são processos. Então, que lá atrás se errava muito. Errava muito. E hoje nós temos que errar menos, nós vamos ter que acertar mais. Por isso, eu estou favorável, sim, a esse projeto. Vereador Paulo. Só vou manifestar de novo, senhor vereador, Ailton, só o colega que comentou, só para deixar claro, né, para esses pessoal que é administrativo, a gente sabe, são 11 pessoas, a gente ali fora é cobrado de outros funcionários. Não pensam que a gente, só vocês cobram, nós precisamos. Não, a gente entende que precisa. Mas tem outras situações, outros funcionários que também batem na tecla aqui, porque além disso, muitos ainda igual vão continuar ganhando FG. Muitos ainda vão continuar ganhando FG, né? Além de mudar o salário. Então nós temos que deixar claro. Nós, às vezes, quando seguramos um projeto na casa, não é porque só querem atrapalhar, não. Nós também somos cobrados, nós temos mais 100, 150 funcionários aí fora. Entendeu? Então, só para deixar claro para o pessoal que estava aí, que estava em dúvidas, o PC vai complicar. Não vai complicar. Eu acho que merecem. Mas tem outros também, como o colega comentou antes, que às vezes merecem mais e não tem como, né? Seria isso. Coloco o projeto de lei 003/2026 em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, no contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de lei 006/2026 em discussão. Paulo. Vou manifestar sobre esse projeto, que é despesas, e eu acho que mais que justo, né, também, até porque é o bar da Ivete aqui também, né, vou dizer o nome que está jogando hoje, que bom que alguém fez um time, né, e aí eu tenho que às vezes concordar com o colega Ailton, quando ele fala, né, tem sociedades fortes, eles ganharam até canchas de bocha, né, e eles não participam às vezes nem do municipal. E o bar aqui da Ivete está jogando regional, eu até vi antes o grupo que eles estão, acho que jogando fora, mas que bom que o município vai ajudar eles, a rapaziada lá se puxa, fizeram cancha nova,
e reformaram toda ela, então eu acho que é merecido. Que pena que não tem mais clubes, né? Tem canchas boas, inclusive investimentos do município, que não participam, né? Mas enfim, é bom que eles já representam pelo menos o município. Seria isso. Vereador Omar. Também vou manifestar esse projeto totalmente favorável. Pelo menos é um time representando o Travesseiro, né? Porque os caras onde é que temos jogador de bocha no Travesseiro, referente ao que o colega falou sobre nós ganhamos nossas caixas de bocha lá no Picada S, mas não adianta nós se organizar em querer jogar bocha e não tem jogadores. Então, parabéns ao time do Parque da Iberto, que vão fazer esse time, que sucesso a eles. Vereador Ailton. Vereador Omar, eu concordo que é uma pena. Tanto dinheiro se investiu em certas comunidades. Tanto e tanto dinheiro. E quando tem campeonato e tudo, aí desses times participar, não. Enquanto outros times no interior tendo uma canchinha de bocha de areia, tá lá, mas não passando vergonha, jogando a sua bocha. E existia, por surpresa, 3 times que estavam interessados em jogar esse regional. Que bom, só que aí chegaram num consenso e um time vai jogar. Vão se juntando, e desses 10 contos, eu acho que é merecido, porque quem gosta de uma bocha, assistir uma bocha, vale a pena. Se é só isso, falou. Vereador Paulo. A gente vem discutindo essa questão, vamos deixar bem claro, né? O projeto é claro, né? O dinheiro não vai para o bar da Ivete, né? O dinheiro é para custear, vai para a própria empresa que faz o... Porque amanhã depois as pessoas que estão ouvindo, daqui a pouco vão achar, ganharam 10 mil reais. Não é. O dinheiro é até 10 mil reais de pagamento de despesa de frete, de transporte. Sim, presidente. Coloco o projeto de lei 006/2026 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Do contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de lei 007/2026 em discussão. Coloco o projeto de lei 007/2026 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Do contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de lei 008/2026 em discussão. Vereador Paulo. Eu acho que é o mesmo projeto do ano passado, né? Então, só agora esse ano alterou, que pode valer até 2028, né? A cedência da professora de marketing para cá, mas esse ano o município não precisou ceder porque aquela que estava lá pediu as contas, né? Então, mas é um projeto que já veio no passado para ser diretor aqui. Pena, né, que a gente não acha direção aqui em Travesseiro, temos que importar gente de fora para ser diretora de escola, né? É uma pena, mas vai fazer o quê? Vereador Adriano. Também vou me manifestar. Como nós já havia aprovado, né, outro momento, eu acho que hoje é a diretora da escola lá e está fazendo um bom trabalho. Para mim, ao menos, ninguém reclama, né? Acho que, claro, uma pessoa de fora, né? Mas fazer o quê? Se a nossa turma ninguém não quer assumir, não tem nem o que fazer, né? Imagina agora nós reprovar isso aí e não ter diretora da escola, né? Por mim, bem tranquilo, ela está fazendo um bom trabalho, né? E se ninguém a mais quer, vamos ter que, eu acho, nada diferente, vamos aprovar, porque não tem nem o que fazer, né? Coloco o projeto de lei 008/2026 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. O contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Coloco a noção de apoio 001/2026 em discussão.
Coloco a noção de apoio 001/2026 em votação. Quem estiver a favor permaneça sentado, contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade. Coloco a indicação do protocolo sob número 019/2026 em discussão. Coloco a indicação do protocolo sob número 019/2026 em votação. Quem estiver a favor permaneça sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade. Coloco o pedido de informação do protocolo sob número 020/2026 em discussão. Vereador Paulo. Foi um pedido de informações meu, então é só para justificar, então fiz um pedido de informações sobre os operadores de máquina, né, porque muitas vezes tem máquinas paradas no parque, as pessoas precisando de máquinas dos colonos, principalmente, que já está árduo na agricultura e muitas vezes pede máquina e não tem. Aí fui procurado por alguns que fizeram concurso público, que estão na fila de espera, tem 2 vagas em aberto, assim por alto que a gente sabe, porque 2 operadores na verdade saíram, então essas vagas têm que existir. E a gente fez um outro momento um pedido e a resposta veio bem equivocada, não é o que a gente esperava, porque diziam lá que só tinha uma vaga, e na realidade existem 2, porque o Aldair e o Andrício e o Paulo Joanella em algumas vagas trabalharam, e foi contratado só o Jason Lemos, então tem 2 vagas, mas é mais para saber também, de forma a esperar que eu ganhe a resposta certa, porque senão eu vou saber onde ir, se eu não ganhar a resposta na altura que eu estou esperando, porque está uma enrolação só, gente pedindo serviços, não querendo contratar funcionários por questões políticas, então a gente vai procurar outros caminhos. Seria isso, senhor presidente. Coloco o pedido de informação do protocolo sob número 020/2026 em votação. Quem estiver a favor permaneça sentado, do contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade. Baixas comissões, não temos nenhum projeto. Explicações pessoais, 2 minutos para cada vereador que quiser se manifestar. Vereador Ailton. Senhor presidente, eu vou me manifestar de uma situação que eu não tive ainda na última sessão tempo, mas hoje de noite eu me obrigo a falar, porque está aqui o cidadão, eu não sou de citar nomes, agora o Seca Sanata está aí e ele me comprova que a respeito das notas fiscal eletrônica, gente, isso é um problema, porque ele mesmo conversando comigo na rua, foi um certo feriado, e aí no dia eles marcam para transporte, e aí a pessoa não consegue tirar nota. Isso é um problema sério, mas nós sabíamos quando se estava estudando aquela forma da nota eletrônica. Só que em nosso município é um problema. No interior a internet muitas vezes não funciona. E daí vamos se colocar nessa situação. O que eu não sei fazer, eu não sei. Se fosse eu tirar uma nota, eu também não sabia tirar. Mas foi um pedido dessa pessoa que disse, eu não sei tirar e eu preciso de ajuda. Eu digo, cara, vai, alguém vai te ajudar. Só que pediu para nós fazer esse levantamento dessa casa, então é isso que eu estou fazendo. Como tem que achar uma forma de alguém se prontificar para ajudar, ou assim, em respeito, mas quando é feriado, essas coisas. Senão eu sei que lá na agricultura eles ajudam, não se puxam para trás em ajudar alguém. Isso é isso. Vereador Paulo. Eu vou manifestar nos 2 minutos, senhor presidente, porque não deu tempo dos meus assuntos antes, todos, né, assim, sempre muito assunto. Quero levantar uma situação que fui procurado também, referente à casa do cidadão lá, Vinícius Kishla. Então, ele está morando no colégio ainda. Se passou, eu sei que ele comentou que o MPA parece que vai tentar resolver a situação dele, mas o prefeito municipal prometeu casa para ele, na época da enchente, passaram a estrada no meio da lavoura dele, e na negociação que amanhã depois eles iam arrumar uma casa para ele. Já se passou quase 2 anos da enchente, o cidadão ainda e sua família moram ainda lá no colégio, então o município repensa para ceder o espaço para ele definitivo.
se não tem condições de arrumar uma casa. Ele, uma coisa, não pode ficar sem casa, né? Então, eles cortaram a terra dele pelo meio, num acordo para eles amanhã depois arrumar uma casa, e ele não está ganhando casa. Então, fui procurado por ele também, justamente para ver essa situação. Eu sei que Travesseiro, olhei esses dias no portal, acho que 2 famílias que ganharam casas via governo, pelo que eu entendi. E na época foi prometido para ele e ele está ainda com as mãos atadas. Lá ele precisa fazer reformas, mas não é dele, né? Está caindo, está chovendo dentro, enfim. Então, peço que o executivo repense, vê um estudo, uma maneira de repente dar esse colégio. Então, para ele, já que estava isso igual, lá não está sendo usado por ninguém, estava virado em capoeira, então eles arrumaram, enfim, está bonito agora lá, então, só que ele não pode investir por fato de ele não é dele. Então, que eles pensem uma maneira de ajudar esse munícipe lá com a sua família e arrumar uma casa para ele. Seria isso, senhor presidente. Mais alguém? Próxima sessão será realizada na segunda-feira, dia 9 de março, às 20 horas. O livro de presença já está passando. Em nome da fé e da lei, dou por encerrado a sessão.